Vossi. Já olhou ao redor da sua igreja e se perguntou por que a presença de Deus parece distante, por que as oráculos parecem mecânicas, por que a adoração não tem o mesmo ardor de antes. Aquela sensação inquietante de perceber que, apesar de toda a atividade religiosa, de todos os programas e eventos, algo vital está faltando? Vossi não está imaginando coisas. Vossi está testemunhando o que o próprio Jesus profetizou que aconteceria à igreja nos últimos dias. Essa crescente sensação de vazio espiritual que você sente não é apenas uma luta pessoal. É o seu espírito reconhecendo uma condição que Cristo alertou que caracterizaria o seu povo antes do seu retorno. A verdade incomoda e que a maioria dos cristãos de hoje vive em um estado que Jesus descreveu com palavras tão duras que fariam qualquer crente tremer. Porque vossi e morno, nem quente nem frio, eu o vomitarei da minha boca. Estas não são apenas palavras antigas, escritas para uma igreja distante. Esta é uma mensagem direta para nós, que vivemos no que pode muito bem ser o capítulo final da história humana. Essa inquieta cal espiritual que vós se sente, essa sensação de que algo está fundamentalmente errado com o cristianismo moderno, e a sua alma clamando pela fé autêntica que Jesus exige de sua noiva antes de seu retorno. Esta noite, vamos explorar uma das profecias mais sérias que Jesus já deu. Um aviso tão relevante para os nossos tempos que o fará questionar tudo o que vós se pensava saber sobre seu relacionamento com Deus. Este não é apenas mais um estudo bíblico sobre uma igreja antiga. É um espelho sendo erguido diante da sua alma, mostrando exatamente onde vós se encontra aos olhos de Deus à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. A igreja de Laodiceia não era apenas espiritualmente morna, mas também uma representação perfeita do cristianismo do fim dos tempos, rica em recursos, mas pobre de espírito, convicta de sua justiça enquanto espiritualmente nua diante de Deus. O que torna essa profecia tão arrepiante é a perfeição com que ela descreve o estado do cristianismo hoje. A precisão com que captura a condição espiritual de milhões que se dizem crentes, mas vivem em um estado que deixa Cristo enjoado. A carta a Laodiceia se destaca como um dos avisos mais aterrorizantes de toda a Escritura, não por causa das ameaças de perseguição externa ou destruição física, mas porque revela uma condição espiritual tão repulsiva a Cristo que ele ameaça remover completamente sua presença. Quando Jesus diz, vomitarei vossi da minha boca, ele não está falando metaforicamente sobre uma leve decepção. A palavra grega usada aqui, emeu, descreve a expulsão violenta e involuntária de algo que o corpo não tolera. Algo tão estranho ao sistema que deve ser imediatamente rejeitado. É assim que Jesus se sente em relação ao cristianismo morno. Essa é a sua reação aos crentes que se tornaram tão espiritualmente tépidos que a própria presença deles o causa náusea. Não estamos falando de descrentes ou daqueles que rejeitam abertamente a Cristo. Estamos falando de pessoas que frequentam a igreja regularmente, que conhecem as frases cristãs corretas, que participam de atividades religiosas, mas cujos coracóis se tornaram frios em relação às coisas de Deus. O que tornava Laodiceia particularmente perigosa era que eles estavam convencidos de que eram espiritualmente ricos. Eles diziam, sou rico, prosperei e não preciso de nada, sem perceber que, da perspectiva de Deus, eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Este é o engano mortal do cristianismo morno. Não se caracteriza por uma rebelião aberta contra Deus, mas por um sutil esfriamento da paixão espiritual, uma substituição gradual da fé genuína pela rotina religiosa, um lento afastamento da intimidade com Cristo para a mera frequência à igreja. Os crentes laodicenses não eram frios em relação a Deus. Ainda mantinham suas atividades religiosas. Mas também não eram ardentes. Haviam perdido o fogo do primeiro amor, a busca apaixonada pela santidade, a fome desesperada pela presença de Deus que caracteriza o verdadeiro cristianismo. Eles haviam se estabelecido em um meio termo confortável que lhes parecia seguro e aceitável, mas,
absolutamente repugnante para Cristo. Posso parar um momento e perguntar algo do fundo do meu coração, algo que pode deixá-lo desconfortável, mas que precisa ser perguntado? Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente apaixonado pelo seu relacionamento com Jesus, não apenas grato pela salvacal ou pelas bênçãos de Deus, mas realmente ardente pela sua presença, desesperado para conhecê-lo mais profundamente? Se você for honesto consigo mesmo, como muitos de nós, poderá perceber que já faz mais tempo do que gostaria de admitir. Essa mornidão espiritual não é apenas uma luta pessoal, e exatamente o que Jesus alertou que caracterizaria a sua igreja nos últimos dias. Se isso ressoa com o seu coração, se você se reconhece nessa condição espiritual, quero que faça algo corajoso nos comentários. Escreva estas palavras: Senhor Jesus, não quero mais ser morno. Sua confissão honesta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ver hoje para perceber que não está sozinha nessa luta, e pode ser o primeiro passo em direção ao fogo espiritual que você tem perdido. Às vezes, admitir nossa mornidão e o começo do retorno ao nosso primeiro amor, e sua transparência pode inspirar outros a buscarem essa mesma renovação espiritual. A tragédia de Laodiceia era que eles confundiam prosperidade material com bênção espiritual, sucesso externo com saúde interna. Eles viviam em uma cidade rica, conhecida por seus bancos, indústria têxtil e faculdade de medicina, e essa prosperidade havia sutilmente contaminado sua compreensão do que significava ser abençoado por Deus. Eles mediam sua condição espiritual por suas circunstâncias confortáveis, e não pelo estado de seus corações diante de Deus. Este é precisamente o engano que se apoderou de grande parte do cristianismo moderno. Vivemos em uma era de conforto material sem precedentes, avanço tecnológico e liberdade religiosa, e muitos crentes inconscientemente equipararam essas bênçãos à saúde espiritual. As igrejas se concentram em construir instalações impressionantes, realizar programas de sucesso e atrair grandes multidões, enquanto a presença de Deus silenciosamente se retira de cultos que parecem bem-sucedidos por fora, mas carecem do poder que advém do quebrantamento genuíno e do santo desespero. Jesus revela algo chocante sobre a condição dos laodiceanos quando os descreve como nem frios nem quentes. À primeira vista, isso parece sugerir que ser frio para com Deus é de alguma forma preferível a ser morno, o que incomoda muitos crentes. Mas Jesus não está dizendo que a rejeição a Deus é melhor do que uma fetíbia. Ele está revelando que a mornidão é, na verdade, mais perigosa do que a frieza absoluta, porque as pessoas frias sabem que precisam de Deus, enquanto as mornas são enganadas, pensando que está o bem. Uma pessoa fria pode ser aquecida, sua necessidade é óbvia e urgente, mas uma pessoa morna se sente confortável em sua mediocridade, convencida de que sua fé morna é suficiente, resistente à própria ajuda de que precisa desesperadamente. Água fria e água quente servem a propósitos úteis, mas a água morna não serve para nada, exceto para ser cuspida. É por isso que Jesus acha a mornidão tão repulsiva. Ela representa um coração que se tornou inútil para os propósitos de Deus, embora ainda mantenha a aparência de fé. A cegueira espiritual que caracterizava Laodiceia é talvez sua qualidade mais trágica. Jesus lhes diz: vocês não percebem que são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Eles sofriam de uma completa incapacidade de se verem como Deus os via. Sua autopercepção era tão radicalmente diferente de sua real condição espiritual que viviam em um estado de perigosa ilusão. Essa cegueira não era resultado de ignorância sobre as Escrituras ou falta de conhecimento religioso. Eram pessoas que sabiam as respostas certas, que podiam citar os versículos apropriados e que mantinham posições teológicas adequadas. Sua cegueira era uma questão do coração, uma incapacidade de avaliar honestamente sua temperatura espiritual, pois haviam se ajustado gradualmente a uma condição morna que lhes parecia normal. Como uma pessoa que perde lentamente a audição,
e não percebe o quanto perdeu até que alguém aponte, os laodicenses perderam lentamente sua sensibilidade espiritual sem reconhecer a extensão de sua condical. Essa mesma cegueira espiritual caracteriza grande parte do cristianismo moderno. Vivemos em uma época em que os crentes podem frequentar a igreja por décadas, servir em ministérios e até liderar congregações, enquanto permanecem fundamentalmente mornos em seu relacionamento com Deus. Eles confundem atividade religiosa com vitalidade espiritual, conhecimento bíblico com transformação do coração e frequência à igreja com discipulado genuíno. São como pacientes que confundem tratar sintomas com curar doenças, conseguindo funcionar religiosamente enquanto permanecem espiritualmente doentes. O lado mais perigoso dessa condição é que ela parece sustentável. Ao contrário da fria indiferença para com Deus, que cria problemas óbvios, ou da paixão ardente por Cristo, que exige entrega constante, a mornidão permite que as pessoas mantenham uma identidade cristã sem a mudança radical de vida que a fé genuína exige. O que torna a advertência laodicense tão relevante para os nossos tempos é a perfeição com que descreve a cultura religiosa que nos cerca. Vivemos em uma era de alfabetização bíblica sem precedentes, combinada com uma pobreza espiritual sem precedentes. Mais pessoas têm acesso a mais recursos bíblicos do que qualquer geração na história, mas pesquisas mostram consistentemente que o estilo de vida e os valores dos cristãos professos são virtualmente indistinguíveis dos não crentes. As igrejas se concentram em ser relevantes e culturalmente acessíveis, enquanto perdem exatamente aquilo que torna o cristianismo distinto, a presença transformadora de um Deus santo. Pastores são treinados para serem palestrantes motivacionais em vez de vozes proféticas. Congregações são entretidas em vez de desafiadas. E o Evangelho é apresentado como uma solução para os problemas da vida, em vez de um chamado para morrer para si mesmo e viver para Cristo. O resultado é exatamente o que Jesus alertou. Uma igreja que parece bem-sucedida, mas carece daquilo que mais importa a Deus. Devocal apaixonada e sincera. O remédio que Jesus oferece à condical dos laodiceanos revela tanto sua misericórdia quanto sua santidade. Apesar de seu estado espiritual repulsivo, ele não os abandona à sua tibieza. Em vez disso, ele os aconselha a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez, e bálsamo para ungir os teus olhos para que vejas. Esta não é uma transação comercial, mas um chamado para reconhecer que tudo o que realmente precisam só pode vir dele. O ouro refinado no fogo representa a fé genuína que foi testada e purificada por meio de provações. As vestes brancas simbolizam a justiça que vem somente por meio de Cristo, não por meio de esforço humano ou conquistas religiosas. O colírio fala de discernimento espiritual, que permite aos crentes verem a si mesmos e suas circunstâncias da perspectiva de Deus, em vez de sua própria compreensão limitada. Observe que Jesus não se oferece para tornar a condical atual deles mais confortável ou para validar sua fé morna como aceitável. Ele os chama para uma transformação completa, um reconhecimento de que sua riqueza autopercebida é, na verdade, pobreza espiritual, que sua justiça imaginada e, na verdade, nudez diante de Deus, e que sua compreensão confiante e, na verdade, cegueira para a realidade espiritual. Este é o caminho para sair da mornidão. O reconhecimento honesto de nossa verdadeira condical, combinado com a dependência desesperada de Cristo para prover o que não podemos fabricar por meio de esforço religioso. Requer o tipo de quebrantamento ao qual nosso orgulho resiste, o tipo de radical contra o qual nossa autossuficiência luta, o tipo de humildade que nossas conquistas religiosas fazem parecer desnecessárias. Talvez o aspecto mais belo da mensagem de Jesus à Laodiceia esteja em seu apelo final. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este não é um convite evangelístico aos descrentes.
E Jesus implorando aos cristãos mornos que restaurem a intimidade com ele. A imagem é profundamente pessoal. Cristo parado à porta de coracóis que deveriam acolhê-lo, mas que se sentiram confortáveis sem sua presença imediata. Ele não forca a entrada, bate e aguarda uma resposta. A refeição que ele promete não é um lanche religioso rápido, mas o tipo de comunhão prolongada e íntima que era característica da hospitalidade do primeiro século. Ele está se oferecendo para transformar a religião morna em um relacionamento apaixonado, para substituir a adoração mecânica pela comunhão genuína, para restaurar o fogo espiritual que torna o cristianismo digno de ser vivido e de morrer. O alerta sobre a mornidão torna-se ainda mais urgente quando consideramos sua conexão com o momento do retorno de Cristo. A carta à Laodiceia é a mensagem final às 7 igrejas em Apocalipse, representando a última condição espiritual da igreja antes da volta de Jesus. Isso não é coincidência. Jesus está alertando que a característica predominante do cristianismo do fim dos tempos será a mornidão, uma condição tão espiritualmente nauseante que provoca sua resposta mais severa. Não estamos apenas lendo sobre um problema antigo, estamos recebendo um aviso profético sobre a nossa própria geração, a complacência espiritual, a rotina religiosa sem paixão, o foco no sucesso externo enquanto o fogo interno esfria, não são apenas curiosidades históricas, mas descrições proféticas da própria era em que vivemos. Isso significa que superar a mornidão não é apenas uma questão de crescimento espiritual pessoal, é uma preparação para o retorno de Cristo. Jesus promete aos crentes de Laodiceia: ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta é a recompensa para aqueles que se recusam a permanecer na mediocridade morna, que escolhem buscar a fé apaixonada que Cristo exige de sua noiva. Eles compartilharão de sua vitória, participarão de seu reinado, experimentarão a intimidade com Deus que a mornidão torna impossível. Mas esta promessa vem somente para aqueles que vencem, que superam a confortável mediocridade espiritual que parece segura, mas na verdade imortal. A urgência desta mensagem não pode ser exagerada. Estamos vivendo o que podem muito bem ser os momentos finais antes do retorno de Cristo para sua igreja, e ele deixou claro que não voltará para uma noiva morna. Ele está preparando um povo ardente por ele, apaixonado em sua busca pela santidade, desesperado por sua presença, disposto a sacrificar tudo pelo privilégio de conhecê-lo intimamente. A questão não é se você frequenta a igreja regularmente, conhece a teologia correta ou mesmo serve no ministério. A questão é se o seu coração arde de amor por Jesus, se a sua temperatura espiritual seria descrita como quente em vez de morna, se você está vivendo o tipo de vida radical e entregue que o prepara para o seu retorno. Se esta mensagem despertou algo em seu espírito, se você se reconhece na condição laodicense e sente Deus o chamando para algo mais apaixonado e autêntico, então creio que você está respondendo à mesma voz que bateu à porta daquela antiga igreja. Esta não é apenas uma informação bíblica, é um convite divino para passar da religião morna para um relacionamento ardente com aquele que o ama demais para deixá-lo na mediocridade espiritual. A escolha é sua, mas lembre-se de que a neutralidade não é uma opção. Na economia de Deus, você é quente ou frio, apaixonado ou morno, e ele deixou sua preferência bem clara. A questão que deve mantê-lo acordado esta noite não é se você é cristão, mas se você é o tipo de cristão que Jesus considera revigorante em vez de revoltante. Essa resposta determinará não apenas a qualidade da sua vida espiritual, mas também a sua prontidão para o seu retorno. Quero falar diretamente ao seu coração antes de encerrarmos esta noite. Se você se identificou com esta mensagem, se sente o Espírito Santo o convencendo da mornidão, mas também o atraindo para algo mais apaixonado e autêntico, então você está experimentando exatamente o que Deus quer fazer no coração do seu povo nestes últimos dias. Inscrever-se neste canal não significa apenas assistir a mais conteúdo bíblico, mas sim comprometer-se com uma jornada de preparação espiritual que a maioria dos cristãos não está disposta a fazer.
E aqui que mergulhamos fundo nas duras verdades das Escrituras que o cristianismo confortável prefere evitar, onde examinamos nossos coracões honestamente à luz da palavra de Deus, onde aprendemos o que realmente significa estar pronto para o retorno de Cristo. Não prometo respostas fáceis ou mensagens confortáveis. Ofereço algo mais valioso, o tipo de verdade bíblica que transforma a religião morna em fé apaixonada, que prepara sua alma não apenas para uma vida melhor, mas para a eternidade com Jesus. Se você está pronto para ir além da mediocridade espiritual e buscar a intimidade radical com Deus, para a qual Ele o chama, junte-se a nós nesta jornada. Seus dias mornos podem acabar hoje, mas somente se você estiver disposto a responder a Jesus batendo a porta do seu coracal.